A realidade agora é o Felipe Luiz. E já que você tocou nesse ponto, para mim tá claro, ao colocar o Felipe Luiz lá, a responsabilidade, a gente pode rodar um pouco do que é a carreira do Felipe, iniciante na vida de técnico, a responsabilidade agora é dos jogadores, cara. Não é do Felipe. Mas será que no final isso vai acontecer? Porque no Flamengo não vai. Agora não vai sobrar mais ninguém. Exatamente. Como eu enxergo. Eu enxergo o seguinte, Felipe é um cara estudioso, que eu, assim, das vezes conversei com ele, que foi nosso comentarista, me deixou uma impressão, falei, cara, esse cara vai ser um baita treinador. Estudioso, atento, um cara que preza pelo bom ambiente, que sabe o quanto o bom ambiente é importante no clube de futebol. Eu vejo a maneira como ele se dedica, como ele estuda e como ele quer isso. Eu falo, cara, esse cara vai ser bom técnico. Agora tá queimando uma etapa, certo? Ele tá assumindo o Flamengo queimando uma etapa. Por isso que, pra mim, como analista, a bronca agora, pra mim, é toda dos jogadores, cara. Posso fazer uma pergunta? Pra mim, né? Eu não vou analisar o trabalho do Felipe. Pra mim, a bronca agora é dos jogadores. Posso fazer uma pergunta pro Júnior e pro Paulo sobre isso? Por favor. Pegando até o gancho do Carpegiani em 81. Quando um jogador assume, assim, o primeiro trabalho dele como profissional, e ele ainda é um ex-jogador, que ele parou de jogar 6 meses, como é que é esse equilíbrio? Ele assume como colega ou como treinador? Como é que é esse equilíbrio, Maestro? Ele se acha o treinador, né? Mas os colegas acham. E aí, como é que você acha o ponto de equilíbrio nisso? Vou te dar só um exemplo. Como é que o Carpegiani fez, por exemplo? Não, com o Paulo foi mais fácil, né? Porque o Paulo era capitão do time, era o treinador já, vamos dizer, o braço direito do Coutinho dentro do... Mas você no Flamengo você já era assim também, comigo, é isso. Mas comigo aconteceu o seguinte, eu entro no vestiário, fui convocado, né? Entro no vestiário, a primeira vez para apresentação no vestiário, com os caras que há 3 meses estavam todos comigo. Bom. Tá, Marcelinho, Marquinhos e Júnior Baiano na própria... Você era 93? 94. Na porta do vestiário. Quando eu faço a curva, quando eu entro assim, um deles já falou, ih, lá vem o homem aqui. Olha só como é que é a coisa diferente. Eu, há 3 meses, era colega deles, era companheiro deles. Daquele momento ali, eu passei a ser... E é isso, mais ou menos, que pode acontecer com o Felipe. Talvez não, certamente não, por quê? Porque o Felipe vem se preparando para isso. E as coisas com o Felipe aconteceram assim, porque ele estava no Sub-17, já subiu para o 20, que o Mário Jorge, né? O Mário Jorge saiu. E ele tem inteligência, preparo, tudo isso para acontecer, naturalmente iria acontecer um pouquinho mais para frente. Mas ele tem condição de segurar essa onda agora. É uma fogueira, só que ninguém está jogando gasolina. E como disse o Paulo, já sobrou para o treinador que foi embora, para a diretoria, agora vai sobrar para quem? Para quem entra no campo, não tem jeito. Responsabilidade, né, mãe? Não tem. E o Felipe, só para deixar uma coisa aqui sobre o Felipe, é óbvio que você falou, o estudo dele, o conteúdo que ele tem, isso também não quer dizer que ele vai ser um profissional lá na frente de grande gabarito, claro. Mas ele tem tudo para ser. Claro. Como eu já tive vários outros amigos também que também faziam as mesmas coisas, estudavam, anotavam todos os treinamentos e não conseguiram chegar a ser um treinador desse top. Só que ele fez no jogo que eu mais trabalhei com ele, e assim, de mais relevância, que foi a final do Mundial, como ele mudou a equipe no segundo tempo, né, com 3 modificações que estavam assim, claras pra gente que estava lá em cima, mas para ele ali dentro é mais difícil. Mas sabe disso, foi treinador que é mais difícil você analisar e ver. Ele viu e colocou os jogadores que ele coloca na final do Mundial são jogadores que decidem o jogo, que viram o jogo pro Flamengo. Então assim, mostrou ali, no meu ponto de vista, mostrou que é um treinador que está dentro das 4 linhas, mas entendendo tudo o que está acontecendo. Então assim, ele tem tudo para dar certo. Só que depende muito, cara. Depende muito dos caras que estão lá junto com ele. Os jogadores são importantes nessa hora. E se não tem o Jorge Jesus, tem o caderninho do Felipe Luiz que anotou todos os treinos que o Jesus deu para ele, né? Ele disse que ele tem anotado num caderninho.